Contos antigos. Deus inunda a terra, poupando Noé, sua família, e 2 de cada animal a bordo de sua arca. Agora, uma equipe internacional de pesquisadores encontrou novas evidências de que uma famosa formação na Turquia pode ser o local da antiga embarcação. Nas remotas montanhas da Turquia, pesquisadores que investigavam uma misteriosa formação em forma de barco fizeram uma descoberta que despertou o interesse mundial. Abaixo da superfície, encontraram estruturas incomuns que levantaram novas questões e reacenderam crenças antigas. Será que este local está ligado à história da Arca de Noé? Embora as respostas definitivas ainda sejam incertas, as descobertas intrigaram cientistas e historiadores. Junte-se a nós enquanto exploramos o que foi descoberto e por que este recanto tranquilo da Turquia pode guardar pistas para uma das lendas mais antigas da história, a misteriosa formação em forma de barco. À sombra do Monte Ararat, onde picos nevados perfuram o céu turco, um vale tranquilo guarda um segredo que cativou sonhadores, cientistas e crentes por gerações. Aqui no terreno acidentado do leste da Turquia, encontra-se a formação Durupanar, um monte em forma de barco com 164 metros de comprimento, que por décadas alimentou um dos maiores mistérios da humanidade. Poderia este ser o local de repouso final da Arca de Noé? A história começa na década de 1950, quando um capitão do exército turco sobrevoando a região avistou pela primeira vez o contorno peculiar gravado na terra. De cima, os contornos da formação eram inconfundíveis. Uma embarcação colossal, aparentemente parada e congelada no tempo. A notícia rapidamente se espalhou pelas aldeias locais, atraindo curiosos, e logo depois, a mídia mundial. A BBC enviou uma equipe de filmagem na década de 1960 e fotógrafos da National Geographic subiram as encostas da montanha, capturando com suas câmeras a forma enigmática que se assemelhava tanto às proporções das arcas bíblicas. Mas a formação Durupinar era mais do que apenas uma curiosidade para as lentes das câmeras. Com o passar das décadas, o sítio atraiu a atenção de equipes internacionais de cientistas e arqueólogos, cada um determinado a desvendar seus segredos. Entre eles estava o professor Farruca, um pesquisador de voz suave, mas apaixonado da Universidade Agri Ibrahim Settin. Sentado em uma tenda de campanha apertada, Kaya contou a um repórter do Jerusalem Post a primeira vez que pisou no monte. Era como se eu estivesse caminhando sobre a espinha dorsal de uma criatura gigante enterrada sob camadas de lama e tempo. O ar estava carregado de história. K e seus colegas começaram a investigação com o básico mapeamento, medição e coleta de amostras. As dimensões impressionaram até os mais céticos. Com 164 metros 538 pés, o comprimento da formação quase correspondia aos 300 côvados descritos no Gênesis. Sua largura e altura também pareciam ecoar o texto antigo. O alinhamento é impressionante, disse K em entrevista ao Hurrat, um dos principais jornais turcos. Não estamos dizendo que esta é a arca, mas as semelhanças são impossíveis de ignorar. A geologia, no entanto, levantou tantas perguntas quanto respondeu. A formação era composta principalmente de elimonita, um minério de ferro, e parecia ter sido moldada por forças poderosas. Mas seria uma peculiaridade da natureza ou o esqueleto fossilizado de uma embarcação construída há milhares de anos? Para descobrir, a equipe cavou mais fundo literalmente. Em 2021, uma coalizão de pesquisadores da Universidade Técnica de Istambul, da Universidade Agri Ibrahim Settin e da Universidade Andrews, nos Estados Unidos, uniu forças. Sua missão era sondar o interior do monte usando as ferramentas científicas mais modernas. Eles perfuraram o solo antigo e extraíram amostras que em breve reescreveriam a história do local. Análises laboratoriais revelaram algo surpreendente. O solo dentro da formação
continha quase 3 vezes mais matéria orgânica e potássio do que a Terra ao redor. Essas descobertas sugerem a presença de madeira em decomposição ou outros materiais orgânicos compatíveis com uma grande estrutura antiga preservada dentro do fluxo de lama, explicou o pesquisador principal Andrew Jones, à Fox News Digital. Mas as surpresas não pararam por aí. O radar de penetração no solo, utilizado pela equipe de Jones, descobriu um mundo oculto sob a superfície. As varreduras revelaram vazios semelhantes a túneis, camadas semelhantes a convéses e características angulares que pareciam estranhamente consistentes com a descrição bíblica da arca. É exatamente o que você esperaria encontrar se fosse um barco feito pelo homem, disse Jones à Christian Broadcasting Network. Sua voz era tingida de entusiasmo e cautela na mesma medida. As evidências de antigas inundações eram igualmente convincentes. Amostras de solo continham substâncias semelhantes à argila, depósitos marinhos e até mesmo restos de frutos do mar, sinais claros de que a área já havia estado submersa. Nossas investigações indicam que esta área abrigou vida durante aquela época e que em algum momento ficou submersa, o que reforça a probabilidade de um evento catastrófico extraordinário, disse Kaya ao Jerusalem Post. A época também foi notável. A datação por radiocarbono apontou para um período entre 3.500 e 5.000 anos atrás, coincidindo com o relato bíblico de um grande dilúvio. A cobertura da mídia explodiu quando essas descobertas vieram à tona. O New York Post publicou uma manchete declarando: novas evidências na formação do Urupanar apoiam o mito da Arca de Noé. Enquanto a NDTV e a Fox News publicavam reportagens detalhadas sobre as últimas descobertas, o mundo assistia aos cientistas debaterem as implicações com crentes e céticos, dando suas opiniões. As evidências sugerem que a história pode ter um fundamento na realidade, disse a equipe de pesquisa aos repórteres, cautelosa para não exagerar, mas claramente entusiasmada com as possibilidades. Apesar da crescente curiosidade, um coro de dúvidas persistia. Muitos geólogos insistiam que a formação era um fenômeno natural, moldado por milênios de fluxos de lama e erosão. A atividade humana, contudo, não comprova um relato bíblico, escreveu o jornalista Tim Nuken para a Popular Mechanics, ecoando a opinião de muitos na comunidade científica. Mesmo K, apesar de seu entusiasmo, reconheceu as limitações das evidências. Com a datação, não é possível afirmar que o navio está aqui. Precisamos trabalhar por muito tempo para revelar isso. Ainda assim, o fascínio da formação do Urupinar permanece. Para os moradores que vivem à sua sombra, o monte é motivo de orgulho e admiração. Para os cientistas é um enigma que exige paciência e rigor. E para milhões de pessoas em todo o mundo, é um símbolo, uma lembrança de que alguns mistérios, por mais profundamente enterrados que estejam, continuam a nos chamar através dos tempos, convidando-nos a cavar, a sonhar e a acreditar. Mas e se a ciência pudesse perscrutar o que está sob a própria Terra? Será que a tecnologia poderia finalmente revelar a verdade oculta por milênios? Continue conosco para descobrir. Tecnologia avançada revela estruturas escondidas. Com a curiosidade no ar, cientistas se reuniram no sítio arqueológico de Urupanar, prontos para desvendar os segredos enterrados sob sua antiga colina em forma de barco. O mundo debatia há tempos se essa formação era uma mera peculiaridade geológica ou os restos fossilizados da Arca de Noé. Mas agora, munidos de tecnologia, capaz de enxergar através da pedra e do tempo, estavam prestes a desvendar os mistérios da Terra. E o que encontrassem reverberaria tanto na ciência quanto na fé. Tudo começou com o zumbido dos geradores e a cuidadosa calibração do equipamento de radar de penetração no solo GPR.
Andrew Jones, um pesquisador que passara anos estudando o local, estava ao lado das máquinas zumbindo sua respiração visível no ar fresco da manhã. "Não estamos aqui para perseguir lendas", disse ele a uma equipe do programa História Proibida do Science Channel, mas para deixar os dados falarem por si mesmos. A neutralidade da equipe era evidente. Vários dos operadores sequer conheciam o significado bíblico do local. Conforme as primeiras imagens surgiam em seus monitores, o ceticismo rapidamente deu lugar ao espanto. Os pulsos de radar penetravam na Terra, enviando ecos que formavam um mapa fantasmagórico sob a superfície. O que surgiu não foi a confusão caótica de pedras e lama que a natureza normalmente deixa para trás, mas uma série de linhas paralelas e padrões de formas angulares que, como um operador comentou à Fox News Digital, não se pareciam em nada com o que se esperaria de uma formação natural. As varreduras revelaram um corredor central, com quase 71 metros de comprimento, ladeado pelo que pareciam ser salas ou compartimentos laterais, todos dispostos com ângulos retos raramente encontrados na natureza. A empolgação na tenda era palpável. William Crabtree, o principal cientista do solo do projeto, analisou os dados com uma mistura de incredulidade e encantamento. A composição do solo no interior é nitidamente diferente, explicou ele ao Daily Mail. Estamos vendo níveis mais altos de matéria orgânica e potássio, o que sugere madeira em decomposição, algo que se esperaria se este local já tivesse sido uma enorme estrutura de madeira. Suas palavras ecoaram na mente dos jornalistas presentes, que rabiscavam anotações para manchetes que logo dariam a volta ao mundo. Mas foram as varreduras de resistividade, outra maravilha tecnológica, que realmente empolgaram a equipe. Essas varreduras usavam correntes elétricas para sondar a Terra, mapeando regiões com diferentes níveis de resistência. Os resultados foram impressionantes. O casco da formação parecia estender-se por mais de 12 metros no solo, com enormes costelas curvando-se sob a superfície, tal como num navio moderno. 3 convéses distintos eram visíveis separados pelo que parecia ser uma escadaria central e patamares semelhantes aos da arca. "Este não é um amontoado aleatório de pedras", disse John Larson, o engenheiro neozelandês que liderou a equipe de resistividade. "É uma estrutura que foi construída não formada por acidente." O frenesi da mídia foi imediato. A NDTV publicou uma matéria com a manchete: "Arca de Noé descoberta. Varreduras de radar revelam estrutura em forma de barco na Turquia." Enquanto o New York Post declarava que os segredos totalmente preservados do local haviam finalmente sido revelados à Christian Broadcasting Network, entrevistou Jones, que descreveu a descoberta de vazios semelhantes a túneis, camadas semelhantes a convéses e corredores que atravessavam a formação. "É exatamente o que você esperaria encontrar se estivesse procurando por um barco feito pelo homem", disse ele com a voz firme, mas tingida de admiração. À medida que os dados chegavam à equipe, notou mais anomalias. A grama que crescia no topo da formação tinha uma cor diferente da área circundante, uma pista sutil, mas reveladora, de que algo abaixo estava afetando a química do solo. "É uma impressão digital viva", refletiu Crabtree ao Newsbomb. "Um sinal de que a estrutura abaixo está alterando a própria Terra acima dela." O solo dentro da formação era 2 vezes mais rico em matéria orgânica do que o solo externo, e os níveis de potássio eram 40% mais altos indicadores de madeira em decomposição e resíduos orgânicos. As varreduras também revelaram evidências de seções danificadas do casco que pareciam ter sido rachadas e deslocadas, como se a embarcação tivesse deslizado pela encosta da montanha e parado contra um enorme afloramento rochoso. O software permitiu que a equipe filtrasse a lama e se concentrasse em materiais mais densos, revelando um casco semelhante ao de um navio simétrico e aerodinâmico,
com suas costelas ainda mantendo sua forma após milênios sob a terra. Mas talvez o momento mais emocionante tenha sido quando a equipe percebeu o quão fielmente as características internas correspondiam à descrição bíblica da arca. 3 convéses, um corredor central, salas laterais e até mesmo uma possível escadaria, tudo mapeado em detalhes vívidos pelas varreduras de radar e resistividade. Se você estivesse construindo uma embarcação para sobreviver a uma inundação, é exatamente assim que você faria, disse Jones ao Jerusalém Post, suas palavras logo citadas por veículos de comunicação que vão da CBN News ao Daily Mail. A cada revelação, a linha entre mito e realidade parecia se confundir. Os pesquisadores tiveram o cuidado de não tirar conclusões precipitadas. Estamos realmente diante de algo feito pelo homem ou é uma formação natural extraordinária? Perguntou Jones em entrevista a Yeni Shafak, mas as evidências se acumulavam e o mundo observava. A equipe da Noah's Ark Scans anunciou planos para novas perfurações e levantamentos não destrutivos determinados a proteger o sítio arqueológico dos invernos rigorosos e dos fluxos de terra ativos que ameaçavam seus segredos. Estamos apenas no começo, disse Crabtree, com os olhos refletindo tanto o peso da história quanto a emoção da descoberta. Seja lá o que for, é extraordinário, e devemos ao mundo descobrir a verdade. Enquanto o sol se punha atrás do Monte Ararat, os cientistas guardavam seus equipamentos com a mente repleta de possibilidades. Sob seus pés, a Terra guardava seus segredos, mas pela primeira vez em séculos, a humanidade tinha as ferramentas para ouvi-los. Seria possível que a própria Terra guardasse a memória do que um dia existiu ali gravada não em pedra, mas na composição química do solo. Deixe-nos contar. Impressões químicas e mistérios do solo. Sob as colinas gramadas do sítio arqueológico de Durupinar, segredos ocultos aguardavam para serem descobertos. Segredos que somente a ciência poderia desvendar. Enquanto o sol da manhã iluminava a paisagem, um grupo de cientistas se agachava junto ao estranho monte em forma de barco. Em vez de procurar ossos antigos ou tesouros, eles cuidadosamente recolhiam pedaços de terra na esperança de encontrar pequenas pistas deixadas por algo que ali existiu. Essas pistas escondidas na terra poderiam contar a história do que aconteceu há muito tempo, mesmo que o objeto em si tivesse desaparecido. A primeira porção de terra retirada é escura, quase preta, e tem um leve aroma terroso. A amostra é ensacada, etiquetada e levada rapidamente para um laboratório improvisado, onde frascos de vidro e máquinas zumbindo aguardam. Os pesquisadores trabalham em silêncio, sua concentração interrompida apenas pelo murmúrio ocasional de expectativa. Eles sabem o que procuram: material orgânico potássio, marcadores de acidez que possam distinguir esse monte da terra comum ao seu redor. Quando os resultados chegam, os números são impressionantes. O solo dentro da formação contém quase 3 vezes mais matéria orgânica do que as amostras coletadas a poucos metros de distância. O pesquisador Andrew Jones, com a voz firme, mas os olhos brilhando de entusiasmo, compartilhou a notícia com a Fox News Digital. As amostras de solo que coletamos continham quase 3 vezes mais matéria orgânica em comparação com a área circundante, o que é um forte indicador de madeira em decomposição ou outra matéria orgânica. Mas as surpresas não param por aí. Os níveis de potássio no solo são altíssimos, significativamente mais altos do que os encontrados na paisagem ao redor. O potássio, um elemento essencial liberado durante a decomposição da madeira e da matéria vegetal, é uma testemunha silenciosa da passagem do tempo e da lenta transformação da vida em terra. O professor Farouk Kaya, geólogo experiente, explica ao Jerusalém Post: os níveis elevados de potássio e o pH mais baixo nas amostras de solo
sugerem uma longa história de decomposição orgânica consistente com a presença de uma grande estrutura de madeira enterrada sob a superfície. As leituras de pH são igualmente reveladoras. Enquanto o solo circundante é neutro, a terra dentro da formação é distintamente ácida, um sinal de decomposição orgânica. Essa acidez, como sabem os cientistas, é resultado de séculos de decomposição lenta, à medida que a madeira e outras matérias orgânicas se decompõem e liberam sua essência no solo. Nas palavras da National Geographic, a análise química do solo, no sítio de Durapanar, revelou uma assinatura química única raramente encontrada em formações geológicas naturais, indicando a presença de materiais orgânicos antigos. À medida que os dados se acumulam, a sensação de descoberta aumenta. A equipe do programa História Proibida, do Science Channel, que filmou o processo, capturou o momento em que os pesquisadores perceberam o que haviam encontrado. A equipe ficou impressionada com as marcas químicas deixadas no solo, que forneceram uma nova camada de evidências que corroboram a teoria de que a formação geológica abrigou um dia uma enorme embarcação de madeira. Os números, as assinaturas. A própria química da Terra, tudo aponta para uma única conclusão inescapável. Algo já existiu aqui. Algo construído de madeira e vida que desde então se desfez em pó, mas deixou sua marca. William Crabtree, o cientista do solo da equipe, examina os resultados com um olhar quase reverente. A composição química do solo é diferente de tudo o que vimos em formações naturais, com níveis de matéria orgânica e potássio que sugerem fortemente a presença de restos de madeira em decomposição, diz ele a Hurriyet, suas palavras ecoando a admiração que agora toma conta do acampamento. Para Crabtree e seus colegas, os dados são mais do que apenas números. É uma história escrita na linguagem dos elementos e moléculas de algo extraordinário que um dia ocupou este lugar. As implicações se espalham, despertando debates e fascínio na mesma medida. Jornalistas do mundo inteiro chegam ao local com suas câmeras e microfones, capturando a empolgação e o ceticismo que pairam no ar. Alguns veem as descobertas como a peça final de um quebra-cabeça milenar, uma evidência de que as lendas da Arca de Noé podem ter raízes na realidade. Outros aconselham cautela, lembrando que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Para aqueles que peneiraram o solo e desvendaram seus segredos, as marcas químicas são inegáveis. Elas falam de um passado misterioso e tangível, uma história que não se perde em pedra ou osso, mas na própria terra. O sítio de Durapanar, antes apenas uma forma curiosa na encosta de uma colina, tornou-se um laboratório vivo. Um lugar onde a ciência e a lenda se encontram e onde cada punhado de solo nos aproxima da compreensão do que ou de quem um dia chamou este lugar de lar. Enquanto os cientistas recolhem suas amostras e o sol se põe atrás das montanhas distantes, o monte permanece silencioso, seus maiores segredos ainda enterrados sob camadas de tempo. Mas graças ao testemunho silencioso de seu solo, o mundo agora sabe que algo extraordinário aconteceu aqui. Algo que deixou um eco químico forte o suficiente para ser ouvido milhares de anos depois nos laboratórios e nas manchetes de hoje. E se as pistas enterradas sob o solo forem apenas o começo de uma história muito maior à espera de ser descoberta, o debate maravilha natural ou obra-prima criada pelo homem, por décadas, o monte tem sido um imã para a curiosidade e a controvérsia. Para alguns, trata-se de uma anomalia geológica, uma bacia sinclinal moldada por movimentos tectônicos, fluxos de lama e erosão. Bacias sinclinais formadas quando camadas rochosas se dobram para baixo sob pressão são comuns em regiões tectonicamente ativas, como o leste da Turquia. O Dr. Lawrence Collins, geólogo veterano conhecido por sua postura cética em relação à arqueologia bíblica, aponta para formações semelhantes em todo o mundo.
no Vale da Morte, na Califórnia. Encontram-se formas igualmente impressionantes esculpidas pelo vento e pela água. Sem necessidade de antigos marinheiros, disse ele à Scientific American. Seu argumento se baseia na geologia instável da região, terremotos, deslizamentos de terra e atividade vulcânica que moldaram a paisagem em formas facilmente confundidas com obras humanas. Para esses geólogos, a formação do Urupanar é um testemunho da capacidade da natureza de criar maravilhas que rivalizam com a imaginação sem a necessidade de construtores navais da antiguidade. Apesar disso, a história toma um rumo fascinante quando os segredos internos do monte são revelados. O geólogo turco Dr. Ahmet Uzbek, liderando uma equipe da Universidade Técnica de Istambul, utilizou um radar de penetração no solo para mapear o local. Essa tecnologia, que envia ondas de rádio de alta frequência para as profundezas da Terra, retornou imagens que desafiam explicações fáceis, um labirinto de câmaras simétricas, paredes em ângulo reto e o que parecia ser um corredor central com mais de 60 metros de extensão. Linhas paralelas, ângulos retos. Isso não é aleatório, disse ele ao The Guardian, mostrando modelos 3D do subsolo. A natureza não constrói corredores. As imagens despertaram grande entusiasmo com alguns pesquisadores, ousando sugerir que o interior da formação se assemelhava mais a um navio do que a um mero amontoado de rochas. As tomografias alimentaram ainda mais a polêmica, sugerindo que se o monte não fosse uma formação natural, poderia ser o que restou fossilizado de uma enorme embarcação antiga. O debate se intensificou com a descoberta de amostras de solo ricas em matéria orgânica e com níveis elevados de potássio, assinaturas químicas consistentes com madeira em decomposição. A doutora Jessica Parks, biogeoquímica de Oxford, analisou essas descobertas para a revista Nature. Utilizando cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, sua equipe identificou derivados de lignin, compostos orgânicos específicos de plantas lenhosas. Isso não é apenas lama. É o fantasma de uma estrutura, declarou ela. Os críticos argumentaram que vestígios semelhantes poderiam resultar da decomposição de vegetação ou de tocas de animais. A doutora Helena Vasquez, geobióloga, não ligada ao projeto, defendeu na revista Geology Today que colônias de cupins ou camadas de turfa enterradas poderiam explicar as anomalias. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, alertou ela, ecoando o famoso ditado de Carl Schwann. O debate sobre os segredos do solo continua com cada novo resultado de teste, gerando mais perguntas do que respostas. O folclore local acrescenta outra camada ao mistério. Na vila de Uzenali, a poucos quilômetros do local, os anciãos contam histórias transmitidas de geração em geração. Meu avô jurava que encontrava rebites de ferro aqui quando era menino. Mehmed Yilda, um agricultor, contou isso em entrevista à BBC turca. Em 2022, outro morador local, Amit Demir, descobriu um pedaço de linita do tamanho de um punho, um mineral rico em ferro, com sulcos que lembram marcas de ferramentas. O arqueólogo amador Issef Kaya, que documentou a descoberta em um vídeo viral no YouTube, insistiu que o objeto foi trabalhado por mãos humanas. No entanto, especialistas como o Dr. Osbeck permanecem cautelosos. Óxidos de ferro podem formar formatos bizarros sob pressão. Sem contexto, é apenas uma rocha, alertou ele. Ainda assim, essas histórias persistem, misturando a tradição local com a possibilidade tentadora de que algo extraordinário tenha acontecido naquela encosta. A cobertura da mídia refletiu as visões polarizadas. O programa Alienígenas do Passado, do History Channel, apresentou o local como evidência de um estaleiro pré-histórico com direito a animações especulativas de engenheiros antediluvianos. Em contraste, o documentário da National Geographic, Arca ou Acidente, focou em explicações geológicas apresentando simulações em C
G e de fluxos de lama, esculpindo o monte ao longo de milênios. As redes sociais amplificaram a divisão. Vídeos do TikTok com a hashtag Verdadeira Arca de Noé alcançaram milhões de visualizações, enquanto céticos inundaram tópicos do Reddit com memes sobre a suposta arca falsa. Isso não é apenas ciência. É um teste de resistência cultural, observou o doutor. Aisha Rahman, professora de estudos religiosos, em entrevista à BBC, afirmou: "O que você vê aqui depende do que você quer ver." Esse sentimento captura a essência do enigma de Durupinar, um espelho que reflete as esperanças, dúvidas e desejos mais profundos da humanidade. O turismo no local reflete essa dualidade. Os visitantes podem comprar réplicas da arca e ouvir histórias de salvação divina, enquanto os guias fazem ressalvas sobre as incertezas científicas. O monte, seja natural ou artificial, tornou-se um monumento ao poder duradouro das histórias e das crenças. Em 2024, mais de 120 mil visitantes foram ao Parque Nacional da Arca de Noé, um aumento de 50% em relação aos níveis pré-pandemia. Lojas de lembrancinhas vendem réplicas em miniatura da arca e camisetas com a frase "Eu sobrevivi ao debate." As visitas guiadas, no entanto, são feitas com cautela. "Apresentamos os fatos, não contos de fadas", disse a guia Alain Demier, embora admita que alguns clientes insistam em ouvir a versão de Noé. O boom econômico gerou tensão. "Este era um vale tranquilo", lamentou a professora local Eman Karahan. "Agora ônibus lotam nossas estradas e forasteiros zombam de nossas histórias." Enquanto as escavações continuam, a comunidade científica permanece em um impasse. Em 2025, o governo turco autorizou perfurações limitadas para extrair amostras de solo mais profundas, uma medida saudada por pesquisadores, mas criticada por ambientalistas. "Corremos o risco de destruir justamente aquilo que buscamos compreender", alertou o Dr. İpek Yılmaz, especialista em preservação do patrimônio, em entrevista ao Hürriyet Daily News. Enquanto isso, teólogos e historiadores observam atentamente. "Seja natural ou divino, este local nos lembra que as histórias moldam as civilizações", afirmou o rabino David Wolpa, em um artigo de opinião para a revista Time. A arca não é apenas um barco, é uma metáfora para a esperança. A formação, Durupinar, com sua presença silenciosa e mistérios em camadas, já garantiu seu lugar na história, não apenas como uma formação geológica, mas como um símbolo da busca da humanidade para reconciliar o tangível e o transcendente. Moldada pelas águas das cheias ou pela fé, ela permanece como um testemunho das histórias que nos definem, das perguntas que nos impulsionam e do fascínio duradouro pelo desconhecido. Enquanto o sol se põe atrás do Monte Ararat, projetando longas sombras sobre o vale, o monte permanece um enigma. Um enigma que talvez nunca seja totalmente resolvido, mas que sempre inspirará admiração. Que verdades ocultas poderiam estar sob a superfície à espera de reescrever a história? Fique aqui para descobrir as implicações aterradoras. O que se escondia lá embaixo? Tudo começou como uma varredura de rotina, apenas mais uma sondagem sob a superfície da antiga encosta turca. Mas à medida que os dados chegavam, os cientistas reunidos em torno de seus monitores silenciaram seus olhos, se arregalando a cada nova imagem. O que emergiu das profundezas não foi o caos aleatório de rochas e lama que esperavam, mas um padrão deliberado, estruturado e completamente fora do comum. A Terra, ao que parecia, escondia algo muito mais extraordinário do que qualquer um ousara imaginar. Tudo começou com um tremor no solo que penetrou o radar. Conforme a equipe ajustava seus equipamentos para sondar 40 metros abaixo da superfície, as telas ganharam vida, revelando um labirinto de formas geométricas,
câmaras retilíneas empilhadas como favos de mel, um corredor central que se dividia em caminhos ramificados e o que pareciam ser vigas de madeira petrificadas com suas fibras fossilizadas em pedra. Parecia o esqueleto de um navio. O Dr. Andrew Jones, pesquisador principal, disse ao New York Post, com a voz embargada pela incredulidade. Mas não era um navio qualquer, e sim um tão grande quanto o descrito na Bíblia. As amostras de solo contavam uma história mais sombria. Em profundidades onde o oxigênio raramente penetra, os cientistas encontraram estratos ricos em sedimentos marinhos, fragmentos de conchas, restos de algas e camadas de lodo que indicavam um dilúvio catastrófico. Mas foi a datação por carbono que causou arrepios no laboratório. O material orgânico preservado em condições anaeróbicas datava de aproximadamente 4.800 anos atrás, um período assustadoramente semelhante à cronologia do dilúvio em Gênesis. Isso não é mera coincidência. O arqueólogo marinho doutor Helena Marquez disse à BBC Future: "Estamos diante de evidências de um evento cataclísmico que remodelou esta região e talvez a própria memória humana." As implicações reverberaram muito além do meio acadêmico. Estudiosos religiosos, antes desdenhosos das interpretações literais da história da Arca, começaram a reconsiderá-las. O rabino David Vulpe, um proeminente teólogo, admitiu ao Jerusalém Post: "Se essa estrutura for mesmo o que dizem isso, nos força a perguntar quanto de nossos textos sagrados são metáforas e quantos são história criptografada." Entretanto, grupos criacionistas aproveitaram as descobertas, inundando as redes sociais com alegações de vindicação divina. Um vídeo viral do TikTok, visualizado 12 milhões de vezes, sobrepôs as imagens aos versículos de Gênesis declarando: "A prova está enterrada, mas não por muito tempo." Apesar da divisão entre crentes e céticos, vozes de dúvida persistem. A doutora Lin Chen, geóloga do MIT, alertou na revista Science: "Camadas marinhas e decomposição da madeira são comuns em planícies aluviais. Tirar conclusões bíblicas precipitadas é imprudente." Mas nem mesmo os céticos puderam ignorar os corredores. As passagens subterrâneas mapeadas com detalhes impressionantes pelo lidar espelhavam a descrição das arcas com seus 3 andares. "A simetria é perturbadora", admitiu o doutor. EPC Yılmaz, um arqueólogo turco, disse à National Geographic: "Isto não é uma caverna, é algo projetado." A descoberta mais perturbadora, no entanto, estava nas sombras das varreduras uma câmara selada, cujo conteúdo era desconhecido. Imagens térmicas sugeriram espaços ocos, enquanto o sonar detectou anomalias metálicas, ferramentas e relíquias. A equipe se recusou a especular, mas a imaginação do mundo inteiro disparou. O History Channel exibiu um especial em horário nobre: "O segredo final da Arca", dramatizando uma escavação fictícia que desenterrou os ossos de Noé. A audiência disparou, mas os cientistas se encolheram. "Não somos caçadores de tesouros", disparou Jones em uma entrevista a Reuters. "Isto não é Indiana Jones. É um local frágil e sagrado. Sagrado talvez, mas também politizado." O governo da Turquia, percebendo uma mina de ouro turística, acelerou a emissão de licenças para novas explorações, uma medida condenada pela UNESCO, que alertou para danos irreversíveis ao patrimônio cultural. Enquanto isso, imãs locais começaram a liderar orações no local, e o som delas se misturava ao zumbido dos drones sobrevoando a área. "Este lugar é uma ponte entre mundos", disse o guia curdo Azad Kamal ao Al Jazeera. "Mas o que acontece quando a ponte nos leva a um lugar para onde não estamos preparados? Conforme a noite cai sobre Durupanar, a pergunta persiste. E se a arca for real, não como metáfora, mas como uma embarcação, uma sobrevivente de um mundo submerso? Sua história gravada nos genes de todas as civilizações que a sucederam. As análises sugerem respostas,
mas a verdade permanece enterrada à espera. E nesse peso reside um temor silencioso e coletivo de que algumas lendas, uma vez desenterradas, possam remodelar o passado e o destino da humanidade. Se a descoberta dentro da Arca de Noé te surpreendeu, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização incrível. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.